Bom dia, todos os irmãos em Cristo, na paz do Senhor para todos. Estou fazendo esse pequeno vídeo para falar, né? Última vez falamos sobre convencidos, né? E convertidos. E essa ênfase em convencidos e convertidos, né? Para que a gente pudesse dividir a igreja, né? Aqueles que verdadeiramente acreditam em Deus ou não, tá certo? Mas eu gostaria de falar, como tinha falado na lição, no vídeo passado, sobre um pouquinho sobre escatologia, tá certo? E hoje eu quero falar um pouco mais sobre escatologia, mas no sentido das 70 semanas de Daniel, tá certo? Vou dizer que eu não vou entrar em mérito de amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Eu não vou entrar nessa sequência de ensinamentos aí e explicar isso, tá certo? Eu sou protestante, pentecostal, e eu tenho uma linha de pensamento. Então eu vou falar sobre a minha linha de pensamento. Se eu estou certo ou não, o futuro vai dizer, tá certo? Mas eu vou falar sobre a linha de pensamento a qual eu creio que deve seguir os fatos, tá certo? Apesar que dentro das 70 semanas de Daniel não tem muito o que falar contra, né? Mas eu vou tentar narrar o fato, vou dar um pouco de definição sobre o que é escatologia em si, né? É uma palavra grega, é uma palavra interessante, é uma matéria que é estudada nas faculdades de teologia, né? Nos seminários, em toda parte é falado sobre isso, né? E geralmente ela é falada sobre o livro de Apocalipse, né? Mais voltada para o livro de Apocalipse. Mas não só em Apocalipse, né? É falado sobre os últimos tempos. O livro de Daniel também fala sobre os últimos tempos, né? A revelação primeiro foi dada a Daniel. Daniel é um profeta, né? É considerado um profeta, mas eu diria que é um profeta um pouco diferente dos comuns, né? Porque ele se colocou na posição, né? Ele, vamos dizer assim, muitos dos profetas eles foram escolhidos por Deus de uma maneira singular, né? Isaías, Jeremias, né? Cada um foi escolhido, a palavra veio ao Senhor, mas Daniel não, Daniel era um estudioso, Daniel era um estudioso da palavra. E Deus, né, como diz na palavra, Deus amava muito Daniel, por isso. Por quê? Porque ele escolheu viver uma vida santificada. Ele escolheu isso, né? E ele é um grande testemunho para nós, hoje em dia, né, de podermos viver uma vida santificada. Ele escolheu isso. Por isso, eu vou estudar essa parte das 70 semanas de Daniel, mas antes, né, eu vou falar um pouco sobre definições de escatologia, para não ficar uma coisa assim, sem pé, sem cabeça, tá certo? E logo no decorrer do que nós vamos falar, vocês verão, né, que tudo faz sentido, né, que as coisas verdadeiramente aconteceram. Eu vou ler um trecho, vou ler uma passagem da Bíblia que não remete muito ao que eu vou falar, mas é uma coisa que faz parte, é um acontecimento, tá certo? Que muitas das vezes não foi entendido, né, há um tempo atrás, né, pelos estudiosos que nos antecederam, pelas pessoas que não entenderam muito o que Isaías dizia nesse versículo. Mas hoje em dia nós podemos entender, né? E isso é um grande, vamos dizer assim, uma grande presságio do que vai acontecer, né? Porque as 70 semanas de Daniel, elas estão ligadas a Israel, tá certo? Não ligadas a nós que
hoje somos a Igreja de Cristo, mas ela está ligada a Israel. Fala sobre o povo de Israel, né? Então eu queria ler para vocês o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Né? Vamos lá, ler Isaías 66:8, né? Para vocês anotarem aí, Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Né? Deus perguntando. Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Por que eu estou citando Isaías? Isaías é um grande profeta messiânico, né? Falou muito sobre a vinda de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre quem era Jesus, né? Então, ele fala nessa Isaías 66:8, né, que vocês possam fazer as suas interpretações, mas ele fala bem claramente: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Né? São perguntas, né? Quem jamais ouviu tal coisa? Né? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Interessante isso. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos, né? Então, se vocês prestarem um pouco atenção no que a palavra diz, ele está falando sobre Israel, certo? Poderia-se nascer uma nação num dia só? Pensem direitinho, porque essa profecia já aconteceu. Vamos lá, vamos ao que interessa. Escatologia, né? Uma palavra engraçada, interessante. É uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como fim do mundo, né? Por isso que eu digo que ela está muito associada ao Apocalipse, né? Porque justamente é um livro completamente escatológico. Em muitas regiões, o fim do mundo é um evento futuro, profetizado no texto sagrado, né, e no folclore, né, de forma ampla. Escatologia costuma relacionar-se com conceitos tais como Messias ou era messiânica, após vida e alma, né? Então ela tem esse contexto de falar sobre o final dos tempos, né? Dentro do conceito cristão, né, judaico, e também em outras religiões, né? Que tem outras religiões que também têm o seu conceito de fim do mundo, né? Por isso que ela é considerada, não só ela faz parte da teologia, né, de falar de Deus, mas também é uma parte da filosofia, que também fala, né, sobre o final dos tempos de outras religiões, de outros conceitos, né? Vamos lá, agora vamos falar sobre escatologia cristã. Vamos afunilar, né? A escatologia cristã, voltada para o que nós queremos falar, né? É o estudo do fim das coisas, tanto o fim de uma vida individual, ao final da época, ou ao fim do mundo, nos aspectos dos ensinamentos cristãos. A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas que significam último e estudo, né? Então a primeira parte, scatos, né? Scatos, translaterando, né? Scatos, por último, que significa por último, e logia, né? Que significa estudo. Em termos gerais, é o estudo do destino último do homem, tal como é revelado na Bíblia, fonte primária de todos os estudos sobre a escatologia cristã, certo? Então é isso, a definição de escatologia cristã é estudo dos últimos dias do homem ou da humanidade, como assim vocês queiram.
vamos fazer uma breve introdução e falar um pouco mais sobre a parte da escatologia. Vamos lá. A escatologia é concentrada em explicar a vida após a morte, começando com a morte ao julgamento pessoal que segue a morte do indivíduo na Terra. É seguido pelo destino do céu ou do inferno. Escatologia também consiste com o estudo dos eventos que acontecerão no final dos tempos, o retorno de Jesus, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, a grande tribulação e depois dessas coisas, o milênio. E depois dessas coisas, o milênio. Ou 1000 anos de paz, que tem sido interpretado de forma literal e simbolicamente. Uns interpretam literalmente, outros interpretam simbolicamente. Finalmente, a escatologia se consiste com o fim do mundo e os seus eventos associados, o juízo final, o banimento da morte, Hades, Satanás e seus seguidores para o lago de fogo e a criação de um novo céu e de uma nova terra. Bem, essa é uma definição mais ampla da parte de escatologia, para que não fique só numa coisa assim. Então, em base, escatologia é o estudo das últimas coisas do homem, dos últimos tempos. É o estudo praticamente do Apocalipse, vamos dizer, de tudo que vai acontecer. Mas eu quero me deter mais na parte das 70 semanas de Daniel, tá certo? Que é também escatológico, É claro, nós vamos ver ali todo um processo que vai nos levar, até o Messias, E que desse processo a gente pode tirar algumas conclusões, Para a gente entender bem isso, Daniel estava na Babilônia, no cativeiro, no cativeiro babilônico. E ele era um grande estudioso, ele guardava, ele era sábio, como a própria palavra fala, sábio. Daniel, ele é diferenciado, Quando ele foi chamado a primeira vez, para que pudesse mostrar os dons que Deus dava a ele, e ele foi colocado numa prova de fogo, porque Nabucodonosor queria matar todos os profetas, todos os videntes, todos os por quê? Porque ele teve um sonho, mas ele queria que interpretasse esse sonho. Só que ele, se a gente levar lá em consideração a José, que José interpretou o sonho de Faraó, Nabucodonosor, ele queria um upgrade da revelação do sonho. Quando José interpretou o sonho de Faraó, tiveram várias pessoas antes de José interpretando o sonho para Faraó. Mas, dentro do contexto, a gente via, o próprio Faraó falava que aquelas interpretações não eram a interpretação verdadeira, porque ele sentia no coração dele que não era, tá certo? Mas ele revelou o sonho. Ele falou, o meu sonho, eu sonhei com isso, assim, assim, assim. Nabucodonosor não. Ele queria que a pessoa falasse qual foi o sonho que ele teve e desse a interpretação do sonho, tá certo? Então foi o quê? Daniel fez um upgrade, como a gente costuma falar, de interpretação de sonho. Por quê? Primeiro ele teve que saber qual foi o sonho, sem ser falado como é que era o sonho, e explicar esse sonho, Então, como a gente sabe, dentro da história, ele pede um tempo para orar a Deus, para que Deus revele a ele, e Deus revela. Deus verdadeiramente tinha um grande amor por Daniel. E a gente vê que ele, no meu entendimento, Daniel era o que nós, hoje que somos estudiosos, gostaríamos de ser. Era um cara extremamente ligado com Deus e estudioso ao extremo. Uma pessoa que estudava. Se Daniel tivesse o recurso que nós temos hoje, meu Deus do céu, ele seria o homem mais sábio do mundo, porque ele se dedicava ao estudo e se dedicava à oração, se dedicava a Deus,
Então, Daniel realmente era uma pessoa extra, né? A gente vê logo com a chegada dele na Babilônia. Ó, não vamos nos contaminar com essa comida aí. Não vamos. Porque se a gente se contaminar com isso, se a gente entrar nesse negócio aí, a gente vai ser mais um. Não. Vamos obedecer o caminho de Deus. E nisso ele levou outros 3 com ele, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que a gente também sabe a história da fornalha. Mas eu não quero entrar nesse coisa. O que eu quero dizer para vocês, vamos ler, né? Para a gente entender por que Daniel procurou, né? Procurou saber sobre... Ele procurou saber sobre o final, né? Que foi dado à Babilônia um tempo. O povo passaria um tempo lá na Babilônia. E ao final desse tempo aconteceria isso. E Deus revelou para ele futuro, né? Coisas que ele nem tinha pedido. Ele só queria de Deus que, ó, chegou o tempo, Senhor. O que o Senhor vai fazer agora? Né? E isso está lá na profecia, né, de Jeremias, né? Profecia sobre o cativeiro. Não tem só essa profecia, mas essa é a mais que explica melhor, tá certo? Jeremias 25, de 1 a 14. Vamos ler. Jeremias 25, de 1 a 14. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Uma interferência aqui. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes. Nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. E habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, para sempre. E não andeis após outros deuses para servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Né? Então está aqui, ó, a palavra, 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, e esta nação, que é a nação de Israel, castigando as suas iniquidades. E da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis,
assim lhe retribuirei segundo os seus efeitos e segundo as obras das suas mãos. Jeremias 25, de 1 a 14. Então, ele tinha falado através de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos, tá certo? Então, o que aconteceu? Aí nós verdadeiramente agora entramos, né, em Daniel, né, para a gente poder entender um pouco, né, os 70 anos de cativeiro, Daniel 9, de 1 a 3. Então, está escrito assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha só, você vê, né, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Tá vendo? Então Daniel, né, ele era verdadeiramente estudioso. Ele nada mais fez do que estudar, né? E ele entendeu que aqueles anos, 70 anos, já tinham passado, né? Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco de cinza. Daniel 9, 1 a 3. Né? Então, verdadeiramente, né? Depois agora, só para confirmar, né? Para vocês entenderem um pouco mais, né? Neemias 2, de 1 a 6. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20 do rei Ataxerxes, que está posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente, né? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo, né? Neemias 2, de 1 a 6. Então, aqui para você ver, né? Tudo está entrelaçado, né? Entrelaçado. Tinham passado os 70 anos, né? E o povo estava indo, né, para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Isso tudo tem a ver com as 70 semanas de Daniel. Então, agora verdadeiramente entramos, né, nas 70 semanas de Daniel, para que a gente possa entender bem essa parte. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio. Isso aqui já é Daniel 9, 21 a 27, tá certo? Daniel 9 já falando, né? Já Daniel orando, né? Que ele tinha, como a gente viu lá em Daniel 9, 1, 3, ele se cobriu de cinzas e começou a oração. Então, Daniel 9, de 21 a 27, né? Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Poxa, Deus falar isso de uma pessoa
é sensacional, tá certo? Deus falando, porque aqui é o anjo já falando, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, né? Então ele fala de coisas futuras, né? Nós vamos entender o que é 70 semanas, né? E sobre a tua santa cidade, né, que é Jerusalém, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, sabe e entende, né? Aí ele fala, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então vamos entender isso aqui. Desde a saída da ordem, né? Lembra que nós lemos lá em cima a saída da ordem para edificar, né? Está em Neemias, né? O próprio Daniel, a saída da ordem para edificar o muro, né? Está aqui bem claro. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, conta comigo, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 7 com 62, né, dá 69, certo? 69. Então, o que ele quer dizer? Até, né, até para edificar Jerusalém, né? Nós vamos ver que levou. Aí, por que ele divide? Haverá 7 semanas e 62 semanas. Por que ele divide isso? Porque para restaurar Jerusalém, né, com a saída da ordem, até Neemias conseguir colocar os muros de Jerusalém, tudo direitinho, foram 7 semanas. As semanas aqui significam anos, né? Então são 7 semanas, 7 anos. 7 vezes 7, 49 anos, certo? E a outra, aí dali, depois que edifica, outro que levou realmente 49 anos para ser edificado, vai-se para frente, mais 62 semanas, dando 69 semanas até a morte de Jesus na cruz, tá certo? Aí vocês vão dizer, mas não são 70 semanas? Essa última semana é a do anticristo, uma semana de 7 anos, né? 3 anos e meio, pequena tribulação, mais 3 anos e meio, grande tribulação, certo? Essa é a última semana que está faltando acontecer, né? Mas vamos à frente. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras. Estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui ele já explica que a última semana, vai ficar faltando uma última semana, que é a semana do anticristo. Tá certo? Então vamos dar mais entendimento ao que eu falei aqui. Aqui nós lemos na palavra de Deus. A profecia das 70 semanas é revelada a Daniel por Gabriel. Gabriel, enviado de Deus, revelada a Daniel,
que as 70 semanas representam o tempo até que a transgressão e o pecado cessarão, para selar a vitória e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, Jesus Cristo, até o ungido Jesus Cristo, serão 7 semanas e 62 semanas, como estava bem escrito lá. O ungido será morto após as 62 semanas, ou seja, o tempo de reconstrução de Jerusalém irá durar 7 semanas. Um dia da semana, contado como um ano, portanto, durará 49 anos, como de fato ocorreu. O que vocês têm que prestar atenção é que essa profecia dada a Daniel foi antes das coisas acontecerem, tá certo? E muito tempo antes. E tudo isso aconteceu, tá certo? O que quero dizer aqui, irá durar 7 semanas. Um dia da semana, contado como um ano, portanto, durará 49 anos, como de fato aconteceu. E após 62 semanas, 434 anos, nascerá o ungido, Jesus Cristo, totalizando 69 semanas. A crucificação e a ressurreição de Jesus cessarão a contagem das semanas, criando um hiato de tempo. É o que nós... Quando Jesus morre e é ressuscitado, a partir de aí, para-se a contagem. Até aí foram 69 semanas. Né? Então é o que a gente chama de criar um hiato do tempo. O tempo de quem? O tempo da igreja. Tá certo? Nós estamos vivendo há 2020 anos, um hiato de tempo. Ainda não veio a última semana, tá certo? Não vou entrar nos pormenores. Estou falando daquilo que eu creio, tá certo? E que muita gente crê dessa forma, tá certo? Então, Jesus totalizando 69 anos. A crucificação e a ressurreição de Jesus cessaram a contagem das semanas, criando um hiato de tempo, o tempo da igreja. A última semana ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Tá certo? Essa é a nossa coisa. Por quê? Tudo tem os seus acontecimentos. Tá certo? Tudo teve seus acontecimentos. No hiato do tempo. A crucificação e a ressurreição de Jesus cessaram a contagem das semanas, criando um hiato de tempo, e o tempo da igreja. A última semana ocorrerá após o arrebatamento da igreja. É isso. Após o arrebatamento, por que a gente crê dessa forma? O arrebatamento da igreja, né, vamos dizer assim, o gatilho, né, que vai dar o start da última semana, tá certo? O arrebatamento da igreja. Por isso que na outra aula eu falei sobre convencidos e convertidos. Por quê? Porque só vão os convertidos. Os convencidos não irão, tá certo? Mesmo aquele, eu acredito em Jesus, eu sei que Jesus é o Messias e tal. Acreditar é uma coisa. Crer, né? Ter fé, né? Ter convicção, né? Verdadeiramente ser salvo, né? Aí esses irão, né? Por quê? É o que nós acreditamos. Nesse gatilho, né? O arrebatamento da igreja, a partir desse momento, o anticristo começa a operar a última semana. Tá certo? Por quê? Porque tem que ter uma coisa para que aconteça essa última coisa. Porque ainda não aconteceu. Apesar de muitos escritores, muitos filósofos, muitos teólogos falar que já passou, né? Isso, da maneira que é narrada, essa última semana, ainda não aconteceu. Certo? E ela começa com gatilho. Por quê? Porque essa última semana, lembramos, as 70 semanas são para Israel. Tá certo? Israel ainda não crê que Jesus é o Messias. Tá certo? Então, essa última semana vai ser para isso, para Israel. Mas não vai haver salvação? Vai haver sim.
né? Muitos ainda, né? Depois, de repente, possam ver esse estudo que eu estou passando para vocês, e dentro desse estudo está explicando, né? E crerão em Jesus, tá certo? E terão fé. Só que vão ser tempos difíceis. Por quê? Porque a igreja já vai ser retirada da terra. A igreja não passará pela grande tribulação. Esse é o nosso entendimento, tá certo? Então, veja bem, né? Após as 70 semanas de Deus, vencerá o anticristo e julgará a humanidade, iniciando o reino milenar de Cristo, tá certo? Mas isso eu quero falar depois, num outro vídeo. Não quero entrar nesse detalhe agora. Eu quero trazer até vocês, né, as 70 semanas de Daniel, né, que elas são verdadeiras, tá certo? As coisas aconteceram da maneira que foi narrada, tudo aconteceu dentro, que vocês entendam, que aconteceu dentro da profecia, né? Os 49 anos para reformar ali os muros de Jerusalém, né? Neemias, leiam o livro de Neemias para que vocês possam entender, leiam o livro de Esdras também para que vocês possam entender essa continuação de Daniel, né? E também aconteceu, Jesus veio, Jesus morreu e Jesus ressuscitou, tá certo? O que falta acontecer agora é só o período do anticristo. E o anticristo vai ser dessa forma, 3 anos e meio, né? Ele vai tentar explicar, inclusive, o arrebatamento que aconteceu, né? Por quê? Porque isso vai ser fato, as pessoas vão sumir, tá certo? Né? Por quê? Porque está escrito na palavra e nós vamos ver na próxima. Eu vou falar sobre isso, o que Paulo fala sobre o arrebatamento. Eu queria ficar nessa postagem só no Antigo Testamento, só para que vocês entendessem as 70 semanas de Daniel e para que vocês entendessem que ainda faltam 7 anos, tá certo? Tem 69, né, semanas que já se foram cumpridas, e para completar 70, falta uma semana. Uma semana tem 7 anos. É justamente o que fala do período que vocês vão ver, que fala em Apocalipse, que Paulo fala, tá certo? Mas essa fica para uma próxima. Obrigado por vocês, né? Quem teve a paciência de ficar aí escutando, que possam, né, trazer entendimento e que vocês possam estudar. Se vocês acharem que é diferente, amém, tá certo? Mas essa é uma perspectiva que eu acho que vai acontecer. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos e que Deus possa dar forças. Senhor, Deus do universo, obrigado, Senhor, porque sei que Tu és maravilhoso e tem falado conosco. E eu queria só deixar um último capítulo da Bíblia para que nós possamos ler e entender, né? O que fala Isaías 53, tá certo? De 1 a 12. Vamos ler, só para a gente finalizar aqui, para não ficar só nos entendimentos nossos. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. E quem se manifestou o braço do Senhor? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha,
cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o futuro do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe dei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele elevou sobre si o pecado do mundo, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, 1 a 12. Boa tarde para vocês, bom dia e boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Que tudo seja para a sua honra e sua glória, Senhor Deus. Obrigado.